Olá pessoal, e vamos nós para a nossa videoaula de número 13, falando agora sobre convergência de sequências numéricas. Bom, a gente fala que uma sequência é convergente basicamente se ela estiver indo para algum limite, se ela estiver caminhando para um número real. Como assim? Você tem lá a reta real, a sua sequência A1, A2, A3, é claro que a sua sequência é sempre infinita, né? E dado essa sequência, você pode pensar assim, poxa, os termos dessa sequência eles não estão jogados aleatoriamente na reta, mas eles estão caminhando cada vez mais próximos de um certo limite, de um certo número real que eu chamo de L, e cada vez mais está chegando perto deste limite. Isso aqui é a noção intuitiva de sequência convergente, quer dizer, os pontos estão cada vez mais próximos de um número real. Como é que eu formalizo essa noção intuitiva? Eu preciso de rebuscar um pouquinho com alguns termos, com algumas letras, mas tudo faz sentido. Olha só, a gente fala que uma sequência n ela é convergente se existir um número L real, que é o seu limite, a gente fala assim, que é o limite dela, ou seja, para o qual essa sequência está convergindo, está caminhando, de modo que aconteça as seguintes condições. Para todo epsilon positivo, existe um número natural n0, tal que a diferença do AN para o L em módulo é menor do que o epsilon para qualquer número natural a partir do N0 para cima. Professor, não entendi nada. Acho que a ideia intuitiva até que estava ok, mas como é que essa ideia intuitiva se traduz nessa frase? Bom, vamos lá, para você entender numa boa. O que significa, então, convergência de sequência? Então, eu tenho a reta real, a minha sequência, os números todos estão espalhados nessa reta. A gente fala que ela é convergente se ela estiver caminhando para um número L na reta, que é o seu limite. O que significa estar caminhando para isso? O que significa convergir para isso? Significa o seguinte: para qualquer epsilon positivo. Isso aqui significa o seguinte: para qualquer distância que eu andar para a direita e para a esquerda do L, para qualquer, por menor que ela seja, por mais que seja um passinho de formiga para a direita ou para a esquerda, ou até menor do que isso, então eu ando um pouquinho para a direita, L mais epsilon, ando um pouquinho para a esquerda, L menos epsilon, tá certo? Esse epsilon, pessoal, pode ser tão pequeno quanto eu queira, então eu posso estar falando de algo bem pertinho do L. Eu coloquei um pouquinho longe para a gente poder enxergar o que está acontecendo, mas ele pode ser tão minúsculo que você não está enxergando a diferença entre L mais epsilon e L menos epsilon. Bom, então, por um pouquinho que eu ande para a direita e para a esquerda, L mais epsilon e L menos epsilon, sempre vai existir um número natural, que a gente chama aqui de N0, a partir do qual todos os termos da sequência depois dele estão dentro deste intervalo de L menos epsilon, L mais epsilon. Então o AN0 está aqui, o AN0 mais 1 também está aqui, o AN0 mais 2 está aqui. Enfim, todos os termos da sequência estão aqui dentro a partir de um certo N0. Claro, eu posso ter termos fora do L mais epsilon, A1 pode estar aqui fora? Pode. O que importa é a partir de um certo ponto, e esse ponto pode estar lá na frente, mas a partir de um certo ponto está todo mundo dentro do intervalo L menos epsilon, L mais epsilon. E vejam, se eu diminuir isso aqui tanto quanto eu queira, ainda assim eu vou encontrar um número natural a partir do qual está todo mundo da sequência ali dentro. Entendem essa noção? Tá certo isso? Ok? Bom, quando isso acontecer, a gente fala que o AN converge para L, que a sequência AN é convergente para L. E esse L nós falamos que é o limite da sequência. Como é que nós denotamos isso? Há três formas mais comuns de denotar isso aqui. O limite de AN, quando n vai até o infinito, é L. Essa é uma forma de denotar, muito comum no cálculo, né? Você deve reconhecer isso para funções. Mas aqui é outra coisa, não é o mesmo limite que você deve ter visto no cálculo, tá bom? Aqui, o AN está convergindo para o L com n infinito. Essa é uma outra notação que deixa claro, olha, a n está convergindo para L à medida que o n vai para o infinito. Ou eu posso ser um pouco preguiçoso e apagar isso aqui e ficar só com a n convergindo para L. Também é possível. O mais comum que eu vou fazer aqui é dizer dessa forma. Todas essas notações indicam, olha, a minha sequência n é convergente e o limite dela é L, tá certo? Bom,
Quando a sequência que eu tenho na mão não for convergente, o que é possível plenamente, por exemplo, olha aquela sequência dos números primos, 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc. Ela está indo para o infinito. Ah, professor, ela está convergindo para o infinito. Bom, há esse conceito de limite no limite infinito, nós vamos falar, só que não é o mesmo definido aqui nesse slide. O limite aqui para a gente ele está bem definido se ele estiver caminhando para um número real e infinito não é um número real. Tá? Então a gente fala que a sequência ela é convergente se ela estiver indo para um limite que é um número, tá certo? Então essa 2, 3, 5, 7, 11, etc., ela não é convergente, eu falo então que ela é divergente, tá bom? Bom, uma coisa que talvez pareça óbvia, mas não é esta proposição que vocês estão vendo aí. Se eu tiver na minha mão uma sequência convergente, então é claro que ela tem um limite, ela está indo para o limite. Acontece que não pode existir mais do que um limite. O limite para o qual ela está indo é único. Talvez você já tenha entendido isso numa boa. Quer dizer, se a sequência é convergente e está indo então para um limite L1, não tem como ela estar indo para um limite L2 ao mesmo tempo, não tem como ela estar se aproximando do L1 e do L2 ao mesmo tempo, né? Um está aqui, outro está aqui, se eles forem distintos, não tem como a sequência estar próxima do L1 e ao mesmo tempo próxima do L2. Como assim? Não é a mesma sequência, não é? Então, intuitivo parece que é essa proposição. Apesar de intuitiva, é claro que nós precisamos formalizar a demonstração dela para entender que realmente o limite não é único. E essa demonstração faço questão de fazer porque uma das habilidades que você tem que adquirir ao estudar a análise real é aprender a fazer essas demonstrações, é entender como é que você justifica esses fatos abstratos, fatos teóricos, não só usar as informações, né? Então vamos mostrar que esse limite é único. Então vamos supor que a sequência AN que nós temos ela é convergente, né? E se ela é convergente, então ela converge para um certo limite, mas vamos supor que ela está convergindo para dois limites distintos, L1 e L2. Ok? Então suponha que ela esteja convergindo para um L1, que é diferente do L2 para o qual ela também converge. Vamos, claro, caminhar para ver se a gente chega num absurdo. Tudo bem? Então vamos lá, pega a nossa sequência, se ela converge para L1, converge para L2, os dois são distintos. Bom, o que significa a sequência convergir para L1? Você sabe, dado qualquer epsilon, existe um N0 natural, tal que para todo N maior ou igual a N0, a diferença do AN para o L1 é menor do que epsilon. É isso que nós definimos, não é? Tá, o fato do AN convergir para L2 faz a mesma coisa. Vai existir um outro N0, mas é outro. Não precisa ser o mesmo desse. Então, para corrigir esse problema, nós vamos denotar aqui o primeiro por N1 e o segundo por N2. São dois que podem ser distintos, mas a partir do qual, para todo N que você tiver a partir deste... Aqui então é N1, né? Mas para todo N que você tiver a partir desse N2, a diferença do AN para o L2 vai ser menor do que o epsilon também, dado qualquer epsilon positivo. Tá vendo? É a mesma frase, a definição. Então, olha só. Com certeza eu garanto que, a partir de um certo N1, todos os termos da sequência estão próximos do L1. A partir de um certo N2, todos os termos da sequência estão próximos de um L2. E esses são distintos. Ok? Bom, agora, é a partir de um certo N1, é a partir de um certo N2, eu quero que as duas frases valham. Então, se eu quero que as duas sejam verdadeiras, então eu quero que o meu número natural ele tem que estar acima do N1 e estar acima do N2. Como é que eu faço para dizer de uma vez, olha, ele está acima do N1 e está acima do N2? Eu pego o máximo entre os dois números. Eu pego o máximo entre o N1 e o N2, chamo isso de N0. Então, se eu pegar qualquer número natural acima desse máximo que eu estou chamando de N0, vai valer as duas frases, tá certo? Então, se eu tomar esse máximo entre 1 e N2, vai valer as duas desigualdades. O que me indica que para qualquer epsilon positivo, vai existir um N0, que é esse máximo, para o qual vale tanto esta frase quanto essa frase para todo N acima do N0. Ok? Valem as duas. Tudo bem? É o que está dito aí. Se vale isso, acompanha comigo uma coisa. Se valem essas duas frases a partir do N0, nós já vimos que existe, que é o máximo.
para todo mundo maior ou igual a SN0, eu posso fazer o seguinte. Qual é a diferença do L1 para o L2? Quero mostrar que essa diferença deveria ser zero, né? Eles não podem ser distintos, mas enfim, nós estamos supondo que eles são. Eu posso fazer uma gambiarra aqui, coisa que é comum na análise, a gente brincar assim, olha, eu vou somar zero aqui, vou fazer alguma coisa, mas no fundo não fiz nada, que é o seguinte, eu vou colocar aqui dentro, vou colocar o menos a n e vou tirá-lo. Uai, como assim? Tirar e colocar, eu estou somando zero, não estou fazendo nada. Só que eu fiz isso para que agora eu possa usar a desigualdade triangular, que me diz então que quando eu estou somando duas coisas dentro do módulo, eu posso separá-las. Fica módulo de L1 menos AN mais módulo de AN menos L2, tá certo? Acontece que quando você tem alguma coisa escrita em módulo, você pode trocar o sinal disso sem perder nada, então posso escrever AN menos L1 sem perder nada, porque seria colocar o N em evidência e o N vai ser engolido pelo módulo. Aqui já está do jeito que eu quero. E aí, pelo que estava escrito ali em cima, você sabe que o AN menos L1 é menor do que o epsilon, bem como o AN menos L2 também é menor do que epsilon. Então isso aqui é menor do que o epsilon, e isso aqui também é menor do que o epsilon, do que nos leva a concluir que isso aqui é menor que 2 epsilon. Então a diferença do L1 para o L2 é menor do que 2 epsilon, concorda comigo? Bom, esse epsilon não é qualquer coisa? Esse epsilon é qualquer coisa. Então, nós estamos já supondo que o L1 é diferente do L2. Então eu posso pegar o epsilon como sendo o módulo do L1 menos L2 dividido por 2. Por quê? Primeiro, isso não é um número positivo? É um número positivo porque em cima é um módulo e está dividido por 2, continua sendo positivo. Por que não é igual a zero? Não é igual a zero porque o numerador não é igual a zero. Como é que eu sei que o numerador não é igual a zero? Porque o L1 é diferente do L2. Então L1 menos L2, alguém vai ganhar de alguém, isso aqui vai dar um número... aqui dentro positivo ou negativo, tanto faz, mas não vai ser zero. Só que em módulo acaba ficando positivo. Tá certo? Bom, eu vou usar esse epsilon na frase que eu acabei de concluir. Dado este epsilon, existe com certeza um n0 a partir do qual a diferença do L1 menos L2 é menor do que 2 vezes o módulo de L1 menos L2 sobre 2. Cancela esse 2 e olha que absurdo que apareceu aqui na sua tela. O módulo de N1 menos L2 é menor do que o módulo de L1 menos L2. Quer dizer, como é que um número é menor do que ele mesmo? Absurdo. Absurdo, não tem como. E da onde veio o absurdo? Ora, se não veio do fato do L1 ser diferente do L2, portanto o L1 e o L2 são iguais. Supusemos que esta sequência tinha dois limites distintos, mas na verdade concluímos que esses limites deveriam ser iguais. Então isso nos leva à conclusão de que toda sequência convergente admite um único limite. Tá bom? Isso está demonstrado aí como nós fizemos. Bom, ok, pessoal? Então, vejam, olha que bonitinho a forma de nós usarmos a definição de convergência nessa demonstração que nós acabamos de fazer. Caminhamos para mais algumas coisinhas aí. Se você tiver uma sequência AN que converge para um certo limite e você retirar os primeiros termos dela, quando eu falo os primeiros, você pode ir até onde você quiser. Até o milésimo termo, até o termo 1 milhão, não interessa. Mas você vai até um certo ponto e tira todo mundo. O que vai sobrar ainda assim são infinitos termos, não é? Se a sequência que você tinha antes era convergente para L e você tirou os primeiros termos, que sejam 1 milhão de termos, você tirou todos eles, o que sobrou é uma nova sequência. E essa nova sequência que sobrou continua convergindo para o mesmo lugar para onde ia a sequência toda. Tá certo? Então, por exemplo, imagina que você tem uma sequência A1, A2, A3, A4, A5, etc, 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 que é convergente para um número L. Imagina que eu queira tirar os 4 primeiros termos. Quando eu tiro os 4 primeiros termos, vai sobrar uma sequência A5, A6, A7, A8, A9, A10, que ainda assim é infinita, não é? Essa sequência infinita que sobrou continua convergindo para o mesmo limite da anterior. Tá bom? Então vejam só. Quando você tira o começo de uma sequência, e quando você fala de começo, esse começo pode ser algo gigantesco, mas a partir daquele ponto, o que sobra continua convergindo para o mesmo lugar. É uma propriedade. Tá bom? Bom, e para nós finalizarmos, vamos pensar em alguns exemplos. Claro que aqui nós vamos fazer as demonstrações
de algumas delas para você sentir como é que funciona demonstrar que uma sequência converge com base na sua definição. Essa sequência engraçada aí, né, do K, 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 que é uma sequência constante, ela é convergente com limite igual a K. Por quê? Bom, por quê? Vamos lá. Como é que a gente mostra? Dado qualquer epsilon positivo, eu tenho que mostrar que existe um n0. Quem? Não sei. Mas eu sei que a partir deste n0, para todo mundo a partir desse n0, eu quero que o termo da sequência menos o limite da função seja menor do que o epsilon. Bom, se é uma sequência constante, você deve estar imaginando que ela não está saindo do lugar. Então está todo mundo caminhando para o próprio termo da sequência que está se repetindo, ou seja, para o próprio k. Então o meu limite aqui vai ser o próprio k. Né? Você sabe que o limite de sequência constante deveria ser a própria constante que aparece ali, né? Bom, será que isso aqui vale mesmo? Será que para todo epsilon existe um n0 a partir do qual todo mundo, todos os termos a partir desse n0, a diferença dele para o limite, que é o k, é menor do que epsilon? Sim. Quem é o AN? O AN é k. E quanto dá k menos k? 0. Quando é que o 0 é menor do que o epsilon? Eu não peguei epsilons positivos? Quando é que o módulo de 0 que é 0 é menor do que epsilon? Sempre! Sempre! Eu tomei o epsilon positivo. Então existe um n0. Qual? 1. Sempre! Posso pegar o primeiro natural. A partir dele já chegou no limite. A partir do n0 igual a 1, todo mundo, a partir do n0, o termo AN, que é o k, a diferença dele para o k é menor do que epsilon. Certo? Então, a sequência constante sempre converge para o termo que está se repetindo. Olha para esse segundo exemplo aí. Olha para esse segundo exemplo. A sequência AN dada por n sobre n mais 3. AN igual a n sobre n mais 3. Essa sequência também é convergente e tem limite igual a 1. Por quê? Vamos lá. Será que para todo epsilon positivo existe um n0? Eu estou te perguntando se existe. Existe um número n0 natural, tal que para todo mundo a partir do n0, a fórmula AN menos o limite, que o enunciado está falando para a gente que é 1 é menor do que epsilon. Será que existe esse n0 aqui? Eu preciso procurar ele. É isso que eu preciso fazer. Sempre que eu quero demonstrar que uma sequência converge para um certo número, eu preciso encontrar o n0, eu preciso dar uma informação se esse n0 existe, tá certo? Se ele existe. E ele pode, inclusive, depender do epsilon. Será que isso acontece? Vou fazer um rascunho aqui. Deixa isso aqui e vamos fazer um rascunho. Esses rascunhos são ótimos para a gente poder encontrar a resposta. O que eu quero não é que o AN em módulo menos 1 seja menor do que o epsilon. Acontece que o nosso AN não é dado pela fórmula n sobre n mais 3. Eu quero que isso aqui, menos 1, seja menor do que o epsilon. Então, resolve esta fração aqui. Ela vai ficar como? Se você fizer um MC entre 1 e n mais 3 dá n mais 3, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, como você sabe. Isso aqui vai dar n menos 3, tudo isso dividido por n mais 3. Faz a continha aí que você vai perceber numa boa. Tudo isso menor do que epsilon. Acontece que n cancela com menos n, vai ficar menos 3 sobre n mais 3, só que o menos vai ser engolido pelo módulo. Isso aqui significa 3 sobre n mais 3 em módulo, sendo menor do que epsilon. Bom, o n é sempre um número natural. Sempre, então, isso aqui vai ser positivo, né? 3 sobre um número ainda positivo, isso aqui vai ser positivo, eu posso ignorar o módulo, tá certo? Isso aqui eu posso ignorar o módulo. Lembra que eu quero encontrar um n0 a partir do qual isso aqui vai valer? Então eu vou tentar isolar nessa frase o n para entender quando é que isso vai valer. Pessoal, vou apagar aqui em cima para poder continuar, tá? Então vamos continuar aqui em cima, ó. Isso vale C e somente C, multiplica em cruz essas coisas que eu posso porque é tudo positivo. C e somente C, o 3, for menor do que o epsilon vezes n mais 3. C e somente C, o 3, for menor do que o epsilon vezes n mais 3 epsilon. Engraçado escrever 3 epsilon, né? Bom, lembra que eu quero isolar o n, eu falei para vocês. Então isso aqui vai ser C e somente C. Vamos tentar deixar o n sozinho. O epsilon n for maior do que 3, 1 menos epsilon. Tá certo, pessoal? Joguei isso aqui para cá. Mantive o epsilon. Esse epsilon vai passar dividindo. Então, C e somente C, o n for maior do que 3,
1 menos epsilon sobre epsilon. Ok? Olha, pessoal, aqui está a deixa. Para qualquer n que eu pegar, acima disso aqui, vai valer o começo. Como é que eu comecei? É claro que aqui eu já apaguei tudo que eu tinha feito, né? Mas lembra como é que eu tinha começado? Eu tinha começado assim. O módulo de AN menos 1 é menor do que o epsilon, sei somente C, fiz um monte de passos e cheguei aqui. Essa frase vai valer sempre que você tiver que o seu número natural é maior do que essa frase. Então, será que existe um N0 a partir do qual todo mundo vai valer? Sim. Alguém vai pensar assim, esse aqui é o N0, professor? Não. Não é porque isso aqui pode ser um número quebrado, né? Então, mas se é um número quebrado, tem um número natural perto dele, né? Então eu posso pegar o número natural, existe um número natural, quem que é esse natural que eu vou pegar? É o primeiro número natural acima disso. Ou seja, 3 vezes 1 menos epsilon, tudo isso dividido por epsilon. O menor inteiro maior ou igual a isso. Então, se isso aqui, sei lá, fosse 1,18, eu pegaria o 2. Se isso aqui fosse 10,5, eu pegaria o 11. É o menor inteiro maior ou igual a isso, tá certo? Se eu pegar este n0, para qualquer n que eu pegar maior do que isso, então é maior do que isso. E se vale isso aqui, você pode voltar todo o passo que nós fizemos no rascunho para mostrar que o módulo de AN menos 1 é menor que epsilon. Recomendo, inclusive, que você termine essa conta. Agora, formalize isso. Mostre que realmente AN menos 1 é menor do que epsilon. Ou seja, o que você vai fazer? Você não vai assumir que você sabe agora que o AN menos 1 é menor que epsilon. Você vai escrever o AN menos 1. No lugar do AN, você vai trocar pela fórmula que você tinha, que era N sobre N mais 3, né? Agora você vai resolver isso aqui de novo, igual nós fizemos, vai dar 3 sobre N mais 3. Acontece que, como N é maior ou igual a 3 sobre 1 menos epsilon, maior, né, estritamente, do que N sobre 3 vezes 1 menos epsilon sobre epsilon, você rearranja isso aqui com essa informação para chegar que isso aqui de fato é menor do que epsilon. Vou deixar que você termine isso aqui. No lugar do n, como é que você troca essa informação toda? Sugiro que você faça o seguinte, olha para essa frase, soma 3 dos dois lados, depois inverte e multiplica por 3 em cima, você vai conseguir caminhar para chegar que isso aqui é menor do que o epsilon. É trabalhoso? É chato? É um pouquinho, né? Fazer pela definição é meio complicado mesmo, né? Mas você vê que é possível fazer numa boa. Bom, outros exemplos, agora eu não vou especificar as contas, né? Se você tiver essa sequência 1 meio, 1 terço, 1 quarto, 1 quinto, você percebe que essa sequência está diminuindo cada vez mais e que os termos estão se aproximando cada vez mais do zero. De fato, essa sequência é convergente a zero. Por quê? Bom exercício para que você demonstre que 1 sobre n converge para o zero. Acho que vale a pena fazer. A sequência 1, 2, 3, 4, 5, etc., essa já não é convergente, essa é divergente, porque cada vez que vai passando os termos, mais para o infinito eles estão, então eles não estão caminhando para um número fixo, tá bom? E um outro exercício que eu recomendo que você faça, usando desigualdades aí, lembrando que o seno é menor ou igual a 1 em módulo e tal, é esse exercício aí, mostrar que 3n sobre n mais seno de 2n, isso converge para 3. É um bom exercício também para treinar essa definição que nós fizemos. É um pouquinho trabalhoso, mas vale a pena para tentar demonstrar pela definição que a sequência converge para o número 3. Tá bom? Com isso, então, nós terminamos esta videoaula. Desejo a você bons estudos. Até a próxima, pessoal!